Diferentes modos de falar de Jesus. Mas antes de continuar, por ordem do confessor atual, devo manifestar os vários modos com os quais o Senhor me havia falado. Parece-me que os modos com os quais Deus me fala sejam 4, mas estes 4 modos de falar de Jesus são muito diferentes das inspirações. O primeiro modo é quando a alma sai fora de si. Mas antes, quero explicar o melhor que possa este sair fora de mim mesma. Isto sucede de 2 modos. O primeiro é instantâneo, quase como um relâmpago, e é tão repentino que me parece que o corpo se eleva um pouco da cama para seguir a alma, mas depois fica na cama e me parece que o corpo fica morto e a alma, ao invés disso, segue a Jesus caminhando por todo o universo, a terra, o ar, os mares, os montes, o purgatório e o céu, onde muitas vezes me há feito ver o lugar onde estarei depois de morta. O outro modo de sair a alma é mais tranquilo. Parece que o corpo adormece insensivelmente e fica como petrificado ante a presença de Jesus Cristo, mas a alma permanece com o corpo, e este não sente nada das coisas externas, ainda que se transtornasse todo o universo, mesmo que me queimassem e me reduzissem em pedaços. Estes 2 modos tão diferentes de sair fora de mim mesma, eu os hei notado sensivelmente, porque no primeiro modo, devendo eu obedecer ao confessor que vinha a despertar-me, o hei visto desde o lugar onde me conduzia Jesus, isto é, desde os confins da terra, ou do ar, ou dos montes, ou do mar, ou do purgatório, ou mesmo do próprio paraíso. Na verdade, parecia-me que não haveria tempo de voltar para que o confessor encontrasse minha alma no corpo e poder obedecer. E como me encontrava com a alma tão longe, me agitava toda, me angustiava e me afligia, pensando que não teria tempo de voltar ao corpo para que o confessor me encontrasse e, portanto, não ter tempo de poder obedecer. No entanto, devo confessar que sempre hei me encontrado a tempo, e me parecia entrar a alma no corpo antes que o confessor começasse a dar-me a obediência de despertar. De fato, digo a verdade, muitas vezes eu via de longe ao confessor que vinha, mas para não deixar a Jesus, parecia que não pensava no confessor que vinha, e então o próprio Jesus me apressava a voltar com a alma ao corpo para poder obedecer ao confessor. E então eu sentia uma grande repugnância por deixar a Jesus, mas a obediência vencia, e deixando a Jesus, ele mesmo ou me beijava, ou me abraçava, ou fazia outra coisa para despedir-se de mim. E eu, deixando a meu amado Jesus, lhe dizia: Vou com o confessor, mas tu, meu bom Jesus, volta assim que o confessor se vá. Estes são os 2 modos com os quais a alma parecia que saía do corpo, e nestes 2 modos de sair a alma, Deus me fala. Este modo de falar, ele mesmo o chama falar intelectual. Tratarei de explicá-lo. A alma saída do corpo e encontrando-se diante de Jesus, não tem necessidade de palavras para entender o que o Senhor quer lhe dizer, nem a alma tem necessidade de falar para fazer-se entender, mas que tudo é por meio do intelecto. Oh, como nos entendemos bem quando nos encontramos juntos!
De uma luz que de Jesus me vem a inteligência, sinto imprimir em mim tudo o que meu Jesus quer fazer-me entender. Este modo é muito alto e sublime, tanto que a natureza dificilmente sabe explicá-lo com palavras, apenas pode dizer alguma ideia. Este modo em que Jesus se faz entender é rapidíssimo. Em um simples instante se aprendem muito mais coisas sublimes que lendo livros inteiros. Oh, que mestre engenhosíssimo é Jesus, que em um simples instante ensina muitas coisas, enquanto que qualquer outro necessitaria anos inteiros, se é que o logra. Porque o mestre terreno não tem potência para poder atrair a vontade do discípulo, nem de poder lhe infundir na mente, sem esforços nem fadigas, o que lhe quer ensinar. Mas com Jesus não é assim. Tanta é a sua doçura, a amabilidade de seu trato, a suavidade de seu falar. Ademais, é tão belo que a alma apenas o vê, se sente tão atraída, que às vezes é tanta a velocidade com a qual corre ao lado de Jesus, que quase sem perceber, se encontra transformada no objeto amado, de modo que a alma não sabe discernir mais seu ser terreno, tanto que fica identificada com o ser divino. Quem pode dizer o que a alma experimenta nesse estado? Seria necessário o próprio Jesus, ou a uma alma separada perfeitamente do corpo, porque a alma, encontrando-se outra vez circundada pelos muros deste corpo e perdendo essa luz que antes a tinha submersa, muito perde e fica obscurecida, de tal modo que, se quisesse dizer algo, o diria grosseiramente. Para dar uma ideia, digo que imagino a um cego de nascença, que nunca teve o bem de ver o que há no universo inteiro, e que por poucos minutos tivesse o bem de abrir os olhos à luz e pudesse ver tudo o que contém o mundo. O sol, o céu, o mar, as tantas cidades, as tantas máquinas, as variedades das flores e as tantas outras coisas que há no mundo, e depois daqueles poucos minutos de luz voltasse à cegueira de antes. Poderia ele dizer claramente tudo o que há visto? Somente poderia fazer um esboço, dizer alguma coisa confusamente. Isto é uma semelhança do que sucede quando a alma se encontra separada e depois no corpo. Não sei se digo desatinos. Assim como aquele pobre cego ficaria a pena da perda da vista, assim a alma vive gemendo e quase em um estado violento, porque a alma se sente violentada sempre em direção ao sumo bem. É tanta a atração que Jesus deixa na alma de si, que a alma quisera estar sempre abstraída em seu Deus. Mas isto não pode ser, e por isso se vive como se vivesse no purgatório. Agrego que a alma não tem nada de seu neste estado, tudo é operação que faz o Senhor. Agora tratarei de explicar o segundo modo que tem Jesus para falar, e é que a alma, encontrando-se fora de si mesma, vê a pessoa de Jesus Cristo, como por exemplo de menino, ou crucificado, ou em qualquer outro aspecto. E a alma vê que o Senhor, com sua boca, pronuncia as palavras, e a alma, com sua boca, responde. Às vezes, sucede que a alma se põe a conversar com Jesus, como fariam dois íntimos esposos. Se bem, o falar de Jesus é pouquíssimo, apenas 4 ou 5 palavras, e às vezes mesmo uma só. Raríssimas vezes se estende mais.
mas nesse pouquíssimo falar, quanta luz põe na alma. Parece-me ver, à primeira vista, um pequeno riacho, mas olhando bem, em vez de um riacho, se vê um vastíssimo mar. Assim é uma só palavra dita por Jesus. É tanta a imensidão da luz que fica na alma, que, ruminando-a muito bem, descobre tantas coisas sublimes e proveitosas à sua alma, que fica espantada. Eu creio que se juntassem todos os sábios, ficariam todos confusos e mudos ante uma só palavra de Jesus. Agora, este modo é mais acessível à natureza humana e facilmente se sabe manifestar, porque a alma, entrando em si mesma, leva consigo o que há ouvido dizer da boca de nosso Senhor e o comunica ao corpo. Não é tão fácil quando é por meio do intelecto. Eu considero que Jesus tem este modo de falar para adaptar-se à natureza humana, não que tenha necessidade da palavra para fazer-se entender, mas porque deste modo a alma mais facilmente compreende e pode manifestá-lo ao confessor. Em suma, Jesus faz como um mestre do Altíssimo, sábio, inteligente, que possui em grau eminentíssimo todas as ciências e que ninguém pode igualá-lo. Mas, como se encontra entre discípulos que não aprenderam ainda as primeiras letras do alfabeto, retendo todos os outros conhecimentos em si, ensina aos discípulos só o ABC, etc. Oh, como é bom Jesus! Adapta-se aos doutos e lhes fala de modo altíssimo, de modo que para entendê-lo devem estudar muito bem o que lhes disse. Adapta-se aos ignorantes e finge ser também ele ignorante, e fala em modo baixo, de maneira que ninguém possa ficar em jejum das lições deste divino mestre. O terceiro modo com que Jesus me fala é quando, falando, a alma participa de sua própria substância. Parece-me como quando o Senhor criou o mundo. Com uma só palavra foram criadas as coisas. Assim, sendo sua palavra criadora, no próprio ato em que diz a palavra, cria na alma aquela mesma coisa que diz. Como, por exemplo, Jesus diz à alma: Olha, como são belas as coisas! Porquanto teus olhos possam percorrer a terra ou o céu, jamais encontrarão beleza similar a mim. Neste falar de Jesus, a alma sente entrar nela um algo divino e fica muito atraída para esta beleza, e ao mesmo tempo perde o atrativo de todas as outras coisas, por quão belas e preciosas fossem, não lhe causam nenhuma impressão. O que lhe fica fixo e quase transmutado em si é a beleza de Jesus. Nisso pensa, dessa beleza se sente investida e fica tão enamorada que, se o Senhor não fizesse outro milagre, se lhe romperia o coração, e de puro amor por esta beleza de Jesus, expiraria a alma para voar ao céu, a gozar desta beleza de Jesus. Eu mesma não sei se digo desatinos. Para explicar melhor este falar substancial de Jesus, digo outra coisa. Jesus diz: Olha quão puro sou, também em ti quero pureza em tudo. Nestas palavras, a alma sente entrar em si uma pureza divina. Esta pureza se transmuta nela mesma e chega a viver como se não tivesse mais corpo, e assim das outras virtudes. Oh, como é desejável este falar de Jesus!
Eu daria tudo o que está sobre a terra, se fosse a dona de tudo, contanto que tenha uma só destas palavras de Jesus. O quarto modo em que Jesus me fala é quando me encontro em mim mesma, isto é, no estado natural. E este falar é também de dois modos. O primeiro é quando, encontrando-me em mim mesma, recolhida no interior do coração, sem articulação de voz ou sons ao ouvido do corpo, Jesus internamente fala. O segundo é como fazemos nós, e isto sucede às vezes, mesmo estando distraída ou falando com outras pessoas. Mas uma só destas palavras basta para recolher-me se estou distraída, ou para dar-me a paz se estou turbada, para consolar-me se estou aflita.